Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Ingrid Luckmann, que é médica cirurgiã plástica. Ingrid, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, o prazer é meu. Ingrid, a gente sabe que dentro da cirurgia plástica existem muitos procedimentos não cirúrgicos que são importantes, inclusive para complementar os tratamentos cirúrgicos. Conta pra gente quais são esses procedimentos. Sem dúvidas, Marcelo. Inclusive, eu trabalho muito, né, com essa parte não cirúrgica também. Então, hoje eu desenvolvi lá na clínica um verdadeiro centro tecnológico de injetáveis e de procedimentos não cirúrgicos, porque eu vi desde o começo da minha carreira essa necessidade das pacientes, né, de passarem por cirurgias plásticas e complementarem os seus tratamentos com procedimentos não cirúrgicos, ou mesmo os pacientes que não têm indicação de cirurgia, mas querem começar um processo de tratamento, de um envelhecimento gerenciado com procedimentos naturais e que elas envelheçam cada vez de forma melhor. Normalmente é um conjunto de procedimentos injetáveis, então aí entra toxina botulínica, ácidos hialurônicos, né, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, fios e todas as tecnologias também que envolvem aí tratamentos para pele, para estimulação de colágeno, então lasers de última geração. O Brasil hoje tem todas as tecnologias que são disponíveis em todo o resto do mundo. Enfim, a gente tem todas essas tecnologias aí à disposição que no conjunto da obra, junto com os injetáveis, a gente consegue aí melhorar muito a questão estética dos pacientes, mesmo quem não passa por cirurgia ou quem quer complementar o seu tratamento cirúrgico. E tem alguma idade mínima para eu começar a fazer esses procedimentos? Olha, essa é uma pergunta muito comum, tá? Na verdade, idade mínima é muito relativo. Por exemplo, para cirurgia plástica estética, eu gosto de citar, assim, tem pacientes com 5 anos de idade que a gente já faz autoplastia, né? Inclusive, é uma idade ideal de fazer essa cirurgia, né? No pré-escolar, né? Para não sofrer bullying, enfim. Então, normalmente eu dou esse exemplo. Mas, para procedimentos não cirúrgicos, obviamente, a gente tem que ter o bom senso, né? Mas a minha paciente mais jovem de tratamento não cirúrgico foi uma paciente de 12 anos, onde eu fiz uma rinomodelação. A rinomodelação, a gente utiliza ácido hialurônico de alta densidade, para, às vezes, levantar um pouquinho a ponta do nariz, melhorar um pouquinho o dorso, a giba nasal, e a gente consegue essa melhora estética importante no nariz da paciente, com tratamento não cirúrgico, sem downtime. Então, ela não precisa de passar por um procedimento cirúrgico, toda a recuperação de uma cirurgia, e melhora bastante já a estética do nariz. E a gente sabe que, por exemplo, em pacientes adolescentes, né, o nariz é um aspecto muitas vezes que incomoda bastante, e a gente às vezes tira essa paciente de uma condição cirúrgica para um procedimento rápido e que tira muitos traumas dessa paciente nessa idade, né? Ingrid, tem alguma novidade chegando em relação à toxina botulínica e preenchedores hoje? Olha, a gente acha que não vai chegar nenhuma novidade mais, né? Que foi tudo descoberto já. Mas, com certeza, a toxina botulínica, agora, recentemente, foi lançada uma toxina com uma maior duração. E isso vai ser muito interessante, não só para pacientes da estética, como pacientes que utilizam a toxina botulínica de forma funcional, né? Então, dentro da ortopedia, dentro da urologia. Então, uma toxina com maior duração. Essa é a promessa aí para esse ano ou ano que vem chegar no Brasil. Quero fazer uma cirurgia plástica, mas tenho medo. Esses procedimentos não invasivos podem substituir em relação ao resultado das cirurgias plásticas? Olha, em relação ao resultado é muito relativo também, porque a gente precisa alinhar muito a expectativa de cada paciente, né? Então, quando a paciente chega no meu consultório para fazer uma avaliação estética, seja facial, seja corporal, tanto a cirúrgica quanto a não cirúrgica, eu dou as duas alternativas para a paciente, né? Então, a minha avaliação é bem global. Mas alinhando bem a expectativa, conversando muito bem com essa paciente, a gente consegue entender o que mais ela precisa, né? Ela precisa de um tratamento cirúrgico ou ela precisa de um tratamento não cirúrgico? Muitas vezes a paciente, mesmo que tem indicação cirúrgica, ela não pode ou não quer realizar a cirurgia naquele momento, né? Então, a gente começa com os tratamentos não cirúrgicos, uma estimulação de colágeno, um preenchimento bem realizado, de forma natural, uma toxina botulínica, uma tecnologia, e aí, lá na frente, ela faz um tratamento cirúrgico. Isso é muito comum no meu consultório, as pacientes vão adquirindo confiança e se preparando mesmo psicologicamente para chegar num tratamento cirúrgico. E muitas pacientes nem chegam lá, ficam só nos tratamentos não cirúrgicos e se sentem satisfeitas. Então, o ser humano
humano é muito... A vontade do ser humano é muito ampla, né? A gente não tem como saber exatamente qual vai ser a expectativa de cada paciente, por isso que o tratamento tem que ser muito individualizado e personalizado. A harmonização facial é uma tendência. A gente escuta toda hora na televisão, na internet, em rede social. É uma tendência realmente? Olha, até pouco tempo atrás, com certeza, né? Era muito procurado, mas eu acho que passou um pouco do limite. As pacientes exageraram um pouco, causando verdadeiras deformações estéticas. Então, a gente vê uma tendência atual de uma busca por um retrocesso nesses procedimentos, né? Buscando reverter esses procedimentos. Então, eu vejo muitas pacientes no consultório, inclusive pacientes que realizaram esses tratamentos com outros profissionais, inclusive não médicos, né? Me procuram para fazer essa reversão desses tratamentos. E hoje em dia a tendência que eu vejo é uma naturalidade, né? A paciente procura ficar cada vez mais natural. E aí entram os bioestimuladores de colágeno, né? Que também são injetáveis, mas não causam efeito de preenchimento, eles não modificam a anatomia, não modificam a característica individual da face de cada paciente. Só vão estimular o próprio colágeno dessa paciente e associado às tecnologias, né? Então, a melhora da qualidade de pele, isso também é um rejuvenescimento, né? Então, uma pele sem poros, sem manchas, né? E sem rugas, isso melhora muito também. Então, a associação desses tratamentos para a estimulação de colágeno, eu vejo que é a maior tendência atual, mais do que uma harmonização facial, que eu nem gosto muito desse termo, tá? Eu acho que ficou muito pejorativo, assim, ficou muito popularizado e como se todo mundo ficasse igual, né? As pacientes têm muito esse medo, né? De chegar no consultório, mas eu não quero ficar igual a todo mundo e tal. Não, mas a gente vai continuar utilizando os ácidos hialurônicos, né? Que são os preenchedores, com certeza, mas cada vez mais de forma mais pontual, mais individualizada, né? Entendendo qual é a necessidade de cada paciente e fazendo um rejuvenescimento e embelezamento para aquela paciente e não promovendo grandes exageros. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Como evitar esses exageros? Então, tem muita paciente que chega no consultório já pedindo, né? Fazendo o autodiagnóstico e pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, acho que vai muito do bom senso de cada profissional. Eu sou uma pessoa que eu nego muito, tá? Às vezes é mais difícil a gente negar um procedimento para o paciente do que simplesmente fazer, né? Mas a gente precisa entender qual é a real necessidade, ter um bom senso estético, né? Então, isso é uma coisa que é muito difícil, é muito subjetiva, mas eu acredito que cada paciente procura o profissional de acordo com o que ele acredita, com o que ele se identifica, então isso é muito importante. Qual é a tendência que você acha que vai dominar o mercado nos próximos anos? Olha, sem dúvida, é a naturalidade. Os pacientes estão procurando cada vez mais a naturalidade e, assim, é importante que se diga que se a gente só envelhecer, a gente já está mudando a nossa face, né? Se você envelhecer naturalmente, você já está mudando. Então, a nossa intenção no consultório, fazendo esses procedimentos, sejam cirúrgicos ou não cirúrgicos, é fazer com que você não mude ou evite grandes mudanças do envelhecimento, que se mantenha. Então, não que a intenção nunca é transformar em outra pessoa que as pessoas ao redor não reconheçam, e nem transformar uma paciente de 50 anos na foto que ela me apresenta com 20 anos, porque isso a gente não consegue. E é exatamente aí que vem os exageros, né? Quando a gente tenta fazer isso. Então, assim, pacientes dentro da sua própria faixa etária, seja 40, 50, 60 anos, mas na melhor forma, na melhor versão que elas podem estar dentro da sua faixa etária. Ingrid, a gente está chegando no final do podcast, eu já queria te agradecer, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esses procedimentos não invasivos hoje na cirurgia plástica. Bom, primeiramente, a gente sabe que a medicina, a cirurgia plástica e a dermatologia, ela está sendo muito invadida aí por profissionais não médicos e muitas vezes a população, ela acaba nesses profissionais, né? Acaba procurando esses profissionais, enfim, por N motivos, pela facilidade ou por questão financeira, seja ela qual for. Mas é muito importante que esses procedimentos sejam realizados por profissionais
que entendam do que estão fazendo, que sejam capacitados e estudaram para fazer aquilo. Então, juntamente com o crescimento desse mercado, que a gente vê aí sendo amplamente difundido aí por outros profissionais, a gente também vê um crescimento no consultório das complicações, ou seja, dos problemas oriundos desses procedimentos. Então, é difícil não pegar uma semana sem 2 ou 3 pacientes com alguma complicação de algum profissional não médico. Isso não é divulgado, né? Costuma não, assim, ser até abafado. Os próprios pacientes, muitas vezes, não gostam de falar, têm vergonha de falar. E isso, assim, passa longe, não é protecionismo de classe, não é nada disso. É a segurança da população em relação aos seus procedimentos. Então, seja facial, seja corporal, procedimentos estéticos também são saúde, então, e segurança. Então, é muito importante que vocês procurem um profissional adequado para fazer esses procedimentos. Ingrid, obrigado. Foi muito esclarecedor. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Prazer.